A Operação Triângulo do Aço 3, como o próprio nome já diz, ela se encaixa num contexto de sucessivas fiscalizações. E também é preciso dizer, e é preciso elogiar, num contexto de uma atuação conjunta entre o Ministério Público e a Receita. Neste caso, notadamente, a auditoria de fiscalização deste setor de siderurgia, de metalurgia, a AF05, aqui no estado do Rio de Janeiro. Seus auditores realizaram este documento, confeccionaram este documento que lhe falava, a chamada representação fiscal para fins penais, que foi encaminhada ao Ministério Público e, tomadas as devidas formalizações, verificou-se que aquela representação fiscal para fins penais narrava indícios de fatos bastante graves, indicando indícios de uma fraude fiscal estruturada dentro do setor de siderurgia, envolvendo diferentes grupos empresariais. Basicamente, esta fraude se dava num contexto do aproveitamento ou da utilização de um benefício fiscal instituído pela Lei 6.979/2015 aqui no estado do Rio de Janeiro. Permita-me uma breve digressão sobre a questão do benefício fiscal. O benefício fiscal sempre vai importar em alguma concessão de vantagens para o particular por parte do Estado. O Estado irá gerar aquilo que a gente chama de renúncia de receita, vai deixar de impor um tratamento tributário padrão para seguir uma espécie de uma norma, um sistema excepcional tributário, com algumas vantagens, como a população conhece em geral, isenções, alíquotas reduzidas, diferimentos, créditos presumidos, enfim. Neste caso desta lei, naturalmente todo benefício pressupõe, via de regra, parte a fazer jus a estas vantagens que o Estado legalmente lhe dá para explorar uma determinada atividade, contrapartidas estas que devem reverter em favor do meio social, a fim de serem devidamente justificados. Este benefício em específico, no intuito de estimular a industrialização em determinados municípios do estado do Rio de Janeiro, basicamente estipulava duas regras. Em primeiro lugar, este município abarcado pelo benefício poderia receber, então, empresas, que a gente pode chamar aqui, talvez, de empresas incentivadas ou fábricas incentivadas, né, pelo incentivo fiscal. Estas empresas, ou estas fábricas incentivadas, teriam duas vantagens, a saber, a primeira, na aquisição interna de matéria-prima, aqui no caso de bobina, né, para fazer chapa de aço, rolo de aço, enfim, na aquisição interna de bobinas, esta aquisição se daria com isenção, sem custo, custo zero. Desde que esta matéria-prima fosse adquirida por uma empresa estimulada, incentivada dentro deste município que se pretende fazer desenvolver, e esta empresa, dentro deste município, realizasse um processo de industrialização, porque isso, em tese, atrairia não só mais empregos, mas um maior desenvolvimento tecnológico na região e estimulando a economia daquela região como um todo, né, daquele município como um todo. Então, a primeira vantagem seria essa. Na aquisição interna de matérias-primas, no caso de bobinas, essa aquisição se daria a custo zero, com isenção, desde que fossem industrializadas naquele município. E, em segundo lugar, no processo de transferência ou de venda desse produto industrializado, desde que ele fosse industrializado neste município, por esta fábrica estimulada, a operação de saída da mercadoria, que é uma operação tipicamente sobre a qual incide o ICMS, nesta operação, ao invés de recolher aos cofres públicos o percentual de 20%, em específico 18% do ICMS e 2% do chamado FEC, que é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que foi instituído aqui no Rio de Janeiro já há algum tempo, ao invés de ter de recolher 20% na saída, como todas as demais fábricas do Estado, via de regra,
esta empresa incentivada teria de recolher apenas 3%, obtendo naturalmente uma grande vantagem, né? Uma diferença aí de 17% sobre os custos tributários daquela operação, vamos dizer assim. Basicamente, esta representação fiscal para fins penais trazia informações de que havia grupos de empresas que criaram fábricas incentivadas nesses municípios, que se pretendia desenvolver a indústria. No entanto, estas fábricas eram empresas praticamente de fachada, elas não efetivamente realizavam o processo de industrialização. Havia indícios de que, a rigor, o processo de industrialização se dava por outras empresas já com um porte maior, já bem estabelecidas. Este processo de industrialização se dava por outras empresas e não por essas empresas incentivadas no município incentivado, o que já significaria, então, uma burla ao benefício fiscal, à regra do benefício fiscal. Então, como resultado disso, esse grupo de empresas não só deixava de recolher esta diferença, não só adquiria com isenção a matéria-prima, bem como na revenda, deixava de recolher 17% com base em toda a produção para essa finalidade, o que, já pelas estimativas iniciais, poderia vir a gerar um déficit, uma sonegação de dezenas de milhões, centenas de milhões de reais, dependendo do caso, porque eram vários grupos empresariais abordados por essa operação. Esta foi a primeira vez que a operação foi feita em atuação conjunta da Cefaz com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. As duas primeiras foram apenas fiscalizações administrativas e, em virtude até de uma reincidência, esse relatório foi produzido e encaminhado para nós, do Ministério Público, a fim de que se pudesse efetivar uma investigação no setor para recuperar esses ativos, enfim. Mas depois desta narrativa de indícios de crimes tributários, desde logo se identificou que poderia ali haver não apenas crimes tributários, mas também outros crimes, como falsidade ideológica, como possível associação criminosa, e que a investigação foi justamente inaugurada e formalizada nesses termos. Naturalmente, para acobertar toda esta simulação de industrialização, também é preciso dizer que se fazia acompanhar desta fraude, desta simulação da industrialização, também pela emissão falsa de notas fiscais com informações falsas, uma vez que, para acobertar toda esta pseudo-circulação de mercadorias, havia necessidade de se dar algum lastro de aparente legalidade a toda essa cadeia produtiva envolvendo o setor siderúrgico. Então, naturalmente, ao lado da simulação da industrialização, vinha também a emissão de notas fiscais com informações falsas, justamente para ludibriar o fisco, dando a impressão de que aquela matéria-prima tinha sido industrializada no município incentivado, pela fábrica incentivada, e não por outra fábrica em outro município, né? Pois bem, a partir daí foram feitas outras diligências, pesquisas em fontes, em dados abertos, pesquisas em banco de dados institucionais, até que se chegou o momento de se propor uma medida cautelar com afastamento de sigilos, enfim, de busca e apreensão de documentos relevantes para a investigação, culminando então na Operação Triângulo do Aço 3, que então foi realizada no ano passado, em face de vários investigados com alguma ligação, relação em referência a esses grupos empresariais. O direito penal tributário
tem uma certa peculiaridade. Ele funciona como um mecanismo de reforço e constrangimento. De modo que este é um grande exemplo da atuação conjunta MP e Receita, que já obteve resultados mesmo antes de um eventual oferecimento de ação penal ou da instauração de um processo penal. Nós ainda estamos na fase de investigação, a investigação continua, mas a partir de autos de infração que já foram lavrados pela Receita, parte de todo esse valor sonegado já ingressou de fato de volta nos cofres públicos, já foi recuperado pelos cofres estaduais do Rio de Janeiro, até o momento no valor de 73 milhões, uma vez que, seja pela via do pagamento, seja pela via do parcelamento, até o momento 73 milhões já foram efetivamente recuperados, salientando que a investigação continua e, segundo o número de autos de infração já lavrados, enfim, este caso da Operação Triângulo do Aço 3 pode superar, inclusive, o valor de R$1 bilhão em valores sonegados por essas empresas alvo da investigação.